Quando uma palavra possui apenas uma sílaba, ela é chamada de quê, pessoal? De monossílaba. Mono, uma sílaba. Por exemplo, eu posso dizer que a palavra pá, ela é chamada de monossílaba porque ela só tem uma sílaba. Dissílaba, de dois, possui apenas duas sílabas. Por exemplo, a palavra está é dissílaba porque possui duas sílabas. Trissílabas, três, eu posso pensar em médico. Três sílabas. Trissílaba. Polissílaba, quatro ou mais. Eu tenho borboleta. Quatro sílabas ou mais sílabas, eu tenho as polissílabas. Conceito bastante simples, você não tem dificuldade com isso. Tudo bem, candidato? Passamos para o próximo item, que a gente vai falar sobre os acentos. O acento agudo e o circunflexo. O acento agudo, que é representado por esse sinalzinho aqui, ele indica aqui no Brasil, eles dois são prosódicos, indica no Brasil que a palavra é aberta. Eu digo, por exemplo, pá e não pã. Pá e não pã. Já o acento circunflexo, que é o famoso chapeuzinho, eu digo que a vogal é fechada. A sílaba que tem a vogal, ela é fechada. Por exemplo, na palavra prêmio. Eu digo prêmio aqui no Brasil e não prêmio. Prêmio, quem diz é Portugal. Portugal diz prêmio. Aqui no Brasil é fechado. Aberto, fechado, nós temos um outro acento, que é o acento grave, só que ele não é prosódico aqui no Brasil. Esse acento indica a crase, muitas vezes colocado sobre o A, indicando a crase. Lá em Portugal, ele é prosódico, ele consegue ser fônico, aqui no Brasil não. O A com crase, o A sem crase aqui no Brasil é pronunciado da mesma forma. Por isso que eu digo que os prosódicos aqui no Brasil só são esses dois, um aberto e o outro fechado. Beleza? Falando sobre os acentos, faço uma pequena ressalva que está no material de vocês, que o tio aqui no Brasil não é considerado um acento. Por exemplo, na palavra não ou tupã, essas palavras não são acentuadas, mas costumeiramente em provas é cobrado esse tipo. Aliás, é uma pegadinha para que o aluno caia. Por exemplo, que na palavra tupã seja uma oxítona terminada em a. Isso é uma mentira porque tio não é considerado um acento. Beleza? Nem na palavra não possui um acento. A palavra não é uma monossílaba terminada em a. Não é terminada em a. Tá? Ela não é nem acento. Tudo bem? Fiz essa ressalva. Partimos para o próximo item, que a gente vai falar um pouquinho sobre a tonicidade das palavras. Eu tenho as palavras que são chamadas de oxítonas, quando eu tenho a vogal mais forte, a sílaba tônica é a última. Eu tenho as paroxítonas, que as sílabas tônicas são a penúltima. E eu tenho as proparoxítonas, em que as sílabas tônicas são a antepenúltima. Claro, eu começo contando de trás para frente, última, penúltima e antepenúltima. De boa, candidato? Sim? Vamos dar uma olhadinha na apostila de vocês, na página 111, que eu tenho o seguinte, veja. Oxítonas, vamos circulando, por favor, comigo. Cipó, café, saci. Note que essas palavras possuem a sílaba mais forte na última. Quando eu digo, por exemplo, saci, embora não tenha acento, o si é a mais forte. Dou a ela o nome de oxítona. Tem outras que você não costuma errar. Por exemplo, a palavra chegar, parar. Eu tenho mais o que? Repor. O problema não é isso, tá? Você já entendeu o conceito, mas o problema não é esse, candidato. O maior problema são aquelas palavras que costumeiramente nós cometemos erro de prosódia. Nós cometemos um erro de pronúncia. Por exemplo, cateter, que é uma oxítona, pode circular o ter aí na apostila de vocês. Cateter é uma oxítona, mas costumeiramente a gente diz como? Catéter, catéter e não cateté. Cateté é uma oxítona, ureté é uma oxítona,
Ruim é uma oxítona. De boa? Deu para entender isso aqui? Aí tem outras. Nobel, Mister, Xerox. O caso de Xerox é um pouquinho inconstante, porque Xerox tanto pode ser uma oxítona, como ela pode ser uma paroxítona colocando um acento sobre ela. Então a palavra Xerox, de acordo com o Volpe, tanto pode ser escrito com acento, sendo chamada de Xerox paroxítona terminada em X e por isso acentuada, ou ela pode ser simplesmente uma oxítona terminada em X, não sendo, pois, acentuada. Então, essa palavra tem dupla grafia, com e sem acento, e dupla prosódia. Só essa? Óbvio que não, nós temos uma lista enorme. Por exemplo, a palavra levedo. Levedo, o levedo de cerveja, também pode ser chamado de levedo. O Volpe atualizou recentemente que levedo também é possível sem acento. Hieróglifo, hieroglifo, hieróglifo. Hieróglifo também pode ser chamado de hieroglifo, sendo uma paroxítona. Posso dizer, o que mais que eu tenho também aqui, gente? Eu tenho a palavra, deixa eu pesquisar aqui, que ela pode ser de dupla grafia. Tem várias, eu não anotei aqui, mas a gente tem na nossa listinha aí, ó. Vamos lá, vamos continuar nas paroxítonas, né? Pula aí. Então você consegue perceber que existem palavras que possuem dupla grafia e tem outras que não. Oxítona, última sílaba mais forte. Nas paroxítonas eu tenho a penúltima sílaba candidata, que é a mais forte. Vamos começar a ler aí, ó. Útil, círculo aí. Ela é uma oxítona, útil, oxítona. O que é que eu tenho mais? Preto, paroxítona. Eu estou me confundindo todo, né? Eu tenho aí, ó. Útil, paroxítona. Preto, paroxítona. Festa, paroxítona. Mesa, tórax. A mais forte são as penúltimas. Logo eu chamo de paroxítona. A palavra xerox, como eu disse a vocês, possuem dupla grafia, tanto faz escrever uma coisa como a outra. Eu tenho aí rubrica, rubrica, que muita gente costuma colocar como acento, sendo chamado de rúbrica. Ou seja, a palavra rúbrica com acento não existe. O Volpe bem que podia atualizar essa palavra, não podia? Porque todo mundo diz isso, gente. É comum aqui no Brasil nós dizemos, assine aqui sua rúbrica. Quando na verdade só existe a palavra rubrica. Ela é uma paroxítona, ela não foi atualizada pelo Volpe. Eu consultei ainda hoje isso. Não foi atualizada, ela não possui dupla grafia. Qual é a outra que eu tenho aqui? Pudico. Pudico, muita gente quer dizer púdico. Pudico é paroxítona no I, que é uma pessoa reservada. Íbero, 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 que as pessoas dizem, na verdade é ibero. Ibero, ele é ibero-americano, é bé, não íbero. Não coloque um acento aí. Maquinaria e não maquinária. Maquinaria é mais forte, igualmente a Normandia. O di é mais forte. Essas palavras são paroxítonas. Já nas proparoxítonas, o que é que eu tenho aí? Tenho a antepenúltima. Por exemplo, na palavra lâmpada. Lâmpada. O lã é o mais forte. Lâmpada, última, penúltima e antepenúltima. Proparoxítona, antepenúltima. Eu tenho cômoda, performance, que ainda não foi acentuada, a única proparoxítona que não tem acento. Gente, mas a regra ainda continua, viu? Performance é uma exceção de todas as outras, mas a regra das proparoxítonas ainda continuam, todas são acentuadas, tá? Com exceção de performance, que é uma palavra de origem estrangeira que foi colocada no nosso idioma. Ínterim e jamais interim.
ímprobo, aerólito e por aí vai. Essas palavras costumam ter problemas de prosódia, problemas de má fonação e a banca IDECAM costuma cobrar isso sim. Vamos dar uma olhadinha nessa prova de 2019, prova bastante recente, que disse o seguinte, ó. O vocábulo monólito paroxítono costuma ser erroneamente pronunciado e escrito como paroxítono. Esse fenômeno ocorre também com outros vocábulos. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresente um dos elementos como inaceitável e não dicionarizado. Veja que nós temos um exemplo que a gente colocou na nossa aula, ibero e ibero. A palavra o que, gente? Ela é sempre paroxítona. A primeira opção, como proparoxítona, não é atualizado pelo VOLPE. Lembrando a vocês que VOLPE é vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Você pode encontrar aí no site. No meu celular, que tinha um aplicativo, não foi mais atualizado. Acredito que seja por conta da pandemia. Mas depois procura na sua loja de aplicativos para ver se já foi atualizado. Tem um aplicativo lá bastante útil que você coloca e verifica se a palavra existe ou não. Eu consultei pela internet e ibero ainda não existe. É somente ibero. Eu quero que você circule a sílaba mais forte aí, que é o bé. Ibero, ibero. Ela é a mais forte. E a primeira, como proparoxítono, ibero, não existe. Autópsia, autopsia. Gente, na verdade aí autópsia é um substantivo e autopsia a moça. Aí ele virou um verbo conjugado no presente. Igualmente a necrópsia. Necrópsia, substantivo, necropsia. Tudo bem? Eu posso ter outros exemplos. Por exemplo, indústrias. Substantivo, no plural, indústrias, as indústrias. E eu posso perguntar para você, tu industrias nessa cidade há quanto tempo? Nessa empresa há quanto tempo? Tu industrias, segunda pessoa do singular. Fotógrafo, eu fotografo. Médico, eu medico. A polícia, ele policia. Note que existem algumas palavras que se transformam em verbo e perdem um acento e, consequentemente, a sílaba tônica. Você tem que estar ligado também nessas formações. É um caso aí da primeira questão que eu tenho íbero como não existe. Eu tenho hieróglifo e hieroglifo, ambas as escritas possuem um dicionário, possuem uma referência no dicionário. Levedo e levedo também. Você está vendo? A banca IDECAM cobra esses tipos de acepções. 2019, prova bastante recente, tá bom? Vamos começar a falar agora sobre as regras de acentuação. Regras de acentuação tem as 4 principais que a gente chama de regras gerais. A primeira regra geral é chamada de monossílaba tônica. As monossílabas tônicas terminadas em A, E e O são acentuadas e os seus respectivos plurais As, Es e Os. Qual foi das vogais que ficaram de fora? I e U. Logicamente, se a palavra terminar em I e U, não recebe acento. Por exemplo, vamos pegar as palavras que estão aí no material de vocês. Por exemplo, a pá está quebrada, o pé está quebrado, o que a outra aí? Estou com um dó do rapaz, dó. Por que a palavra pá recebe acento? Monossílaba tônica terminada em A, monossílaba tônica terminada em E, monossílaba tônica terminada em O. Se eu disser, se eu te vi na rua, não, aí vai ser um ti com E, né? Trouxe um presente para ti. Nesse caso, eu tenho aqui uma monossílaba tônica terminada em I. O bife está cru. O bife está cru. Monossílaba tônica terminada em U não recebe acento. E uma dica, não coloque acento na palavra cu, tá? Que a gente costumeiramente vê nos banheiros públicos aí.
Cu não tem acento porque é uma monossílaba o quê, gente? Tônica, terminada em U. Só são acentuadas que terminam em A, E e Dó. E Ó, perdão. Teve um aluno também que me perguntou se a palavra cu tinha plural. Tem, os cus. Tem até um livro da literatura brasileira que é Os Cus do Judas. Eu acho que é isso, que faz o plural da palavra cu. É um substantivo comum, gente. Semelhante a anos, né? Então, você viu aqui que as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O recebem acento. Gente, toma cuidado que às vezes os monossílabos tônicos em forma de verbos, às vezes vêm com pronomes, associados a pronomes, o ló, o lá, o nó e o na. Por exemplo, a televisão, vou dá-la a você, dá-la. Aqui não é uma formação de um verbo dar, monossílabo, e um pronome? Você tem que ter consciência que quando ele foi em forma pronominal, esse pronome não faz parte da palavra. Ele foi acrescido à palavra. Mas quando você a vir, né? Você nota, você pensa que ela é uma palavra dissílaba. Aqui eu não tenho uma palavra dissílaba, candidato. Aqui eu ainda continuo tendo uma monossílaba. Qual é a justificativa da forma dá-la? Dá-la. Monossílaba tônica terminada em A. Você descarta o lá porque ele não faz parte da palavra. Ela continua sendo monossílaba tônica terminada em A. Beleza? Tem outra aí também no material de vocês. Qual é? Vê-los. Monossílaba tônica terminada em E. Descarte o pronome porque ele não faz parte da palavra. De boa? Quer ver como a banca cobrou isso aí? Veja esse exemplo da questão de número 2. As seguintes palavras são acentuadas pela mesma razão, exceto. Eu tenho aí a palavra que é o verbo ser, monossílaba tônica terminada em E, tá, monossílaba tônica terminada em A. Eu tenho está, agora aqui é dissílaba, está. Aqui é uma oxítona terminada em A. E eu tenho 3, que ela não se separa, que é uma monossílaba tônica terminada em E. O S é descartado, tá? Se a palavra terminar em S, ela não conta como finalização. Então, monossílaba tônica terminada em E. Beleza? O Pasquale Cipo Neto, um famoso gramático aqui dos meus tempos de ensino médio, assisti ele pela TV, ele diz que não existe diferença entre oxítona e monossílaba. Ele nem cita na gramática dele as monossílabas tônicas. A UES daqui de Fortaleza anulou uma questão semelhante a essa, que essa aqui é a IDECAN, semelhante a essa, por dizer que todas elas são acentuadas pela mesma razão. Então eu já mostro, candidato, aqui que você que está se preparando para a banca IDECAN, que ela faz a diferença entre monossílabas e oxítonas. A banca IDECAN não considera a mesma regra. Monossílaba é uma coisa e oxítona é outra. De boa? Vamos passar para a próxima regra, que eu tenho as oxítonas. Regras das oxítonas. Gente, as regras das oxítonas são bastante semelhantes à das monossílabas. Por que elas são bastante semelhantes? As oxítonas terminadas em A, E e O são acentuadas. Você note que é a mesma regra. A mesma regra que justifica as mono, justifica as oxi. Com o acréscimo, claro, da palavra em. Portanto, oxítonas terminadas em A, E, O são acentuadas e também o seu em. E os seus respectivos plurais, as, es, os. Qual é o plural de em, gente? Ens. O plural é ens. Por isso que eu não vou colocar nessas, mas eu vou deixar em destaque essa, porque é bem diferente, né? Não é só o acréscimo de um S. O M vira N e termina com S aí. Então, eu vou deixar bem tácito aí o plural do em. Vamos dar uns exemplos aqui? Por exemplo, a palavra cajá, oxítona terminada em A, você tem que sempre separar a palavra, viu?
Se você não sabe separar as palavras, vai lá no meu canal. Você já está no meu canal, né? Procura aí separação silábica. Procura aí separação silábica. Lá tem um material gratuito para você assistir. Baixa aquele material e aprende a separar as sílabas, tá bom? Porque esse aqui é um curso intensivo, eu não posso trabalhar essa questão aqui, tá? É mais rápido. Então, vou partir do pressuposto que você já sabe separar as sílabas. Cajá, eu posso dizer café, eu posso dizer, na próxima, deixa eu pegar aqui uma próxima, meu Deus, cadê as oxítonas? Avô, por exemplo, avô, oxítona terminada em o, posso pensar em também, oxítona terminada em em, posso dizer também armazéns. Qual é a regra que justifica a palavra cajá? Oxítona terminada em a, oxítona terminada em e, oxítona terminada em o, oxítona terminada em em, oxítona terminada em ens, tá bom? A IDECAM gosta de fazer pegadinhas com os seus usuários em questão de níveis de acentuação gráfica. O que são esses níveis? Muita atenção aqui. Todas essas são justificadas por uma regra geral que é oxítonas. Todas elas são oxítona terminada em a, e, o. Então eu posso dizer que a palavra cajá e café são justificadas pela mesma regra de oxítonas. Mas é possível também dizer que elas não são justificadas pela mesma regra porque as terminações delas são diferentes. Você entendeu? Deixa eu pensar com você aqui numa questão. Se fosse assim, ó, eu vou pensar em cajá está, sofá e café. Pensa aqui. Todas essas palavras aqui são justificadas pela mesma regra, não é? Por elas serem o quê? Oxítonas. Regra geral, oxítonas. Só que a Banca IDECAM pediu, vamos supor que essa questão seja a que você vai fazer, qual é a palavra que não é justificada pela mesma regra? Aí ela colocou A, B, C e D. Você iria de qual? Pensa comigo. Você iria de qual? O aluno tá doido, bicho. Olhou para uma questão dessa e disse, não, oxítona terminada em A, oxítona terminada em A, oxítona terminada em A e oxítona terminada em E. Você entendeu o que é que a louca da IDECAM quer aqui? Entendeu? O que é que ela quer? A única diferença entre elas, embora sejam da mesma regra, todas oxítonas, existe uma pequena diferença entre elas. Qual é? O nível. A e E. Deu para entender? Sim? Outra coisa que ela pode também pensar, gente, ó. Eu vou tirar apenas está. Vou deixar essas mesmas aqui e vou colocar avô. Agora a questão é maior. Essa questão merece um pouquinho mais de atenção. Veja, é aquela que é pela regra diferente. A banca está perguntando. A palavra que se justifica por ser diferente das demais. Todas são oxítonas, concorda comigo? Terminado em A e E. Tem uma pequena diferença aqui. Qual é a semelhança entre elas? Acento. Acento o quê? Agudo, agudo, agudo. Todas elas são iguais, a única diferente é avô. Você está vendo que você iria ficar entre essa e essa, porque as terminações são diferentes, mas a diferença está no acento circunflexo. Você entendeu? A gente já vai fazer uma questão e você será desafiado a acertar. Você tem que acertar essa questão. Tá bom? Então, o que eu ia falar aqui? Pronto, vamos ver aí, ó, essa questão de número 3, que diz o seguinte. Antes de eu ir para cá, já falei dessa questão dos níveis. Também nas oxítonas, eu possuo o que é? A questão dos pronominais. Por exemplo, na palavra vendê-lo, ó,
vendê-lo. Como é que eu separo a palavra vendê-lo? Vendê-lo. É trissílaba. É trissílaba? É não. Essa palavra é dissílaba porque o lo não faz parte. Então eu tenho vende, duas sílabas, oxítona terminada em E. O lo não faz parte da palavra. Eu tenho outra, por exemplo, aí, comprá-las. Por exemplo, ó. Comprá-las. Essa palavra é trissílaba? Não é trissílaba. Ela é dissílaba, oxítona, terminada em A. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aí de número 3, ó. Ao fazê-lo, essa banca pensa que me pega, ocorre o signo linguístico fazê-lo, cujo acento gráfico ocorre pelo mesmo motivo em? Qual é o mesmo motivo aí, gente? Também. Fazê-lo, ó, fazê-lo é uma oxítona terminada em E. Você descarta o O, que também é justificada com a regra do também, oxítona terminada em "em". Deu para entender? Eu anulo pelas outras. Veja, séculos proparoxítona, tecnológico proparoxítona, relevância paroxítona, fenômeno proparoxítona. Então a única possível seria a letra A, que é o nosso gabarito. Ok? Essa quarta questão é uma maravilha. Faça sozinho, viu? Dá uma pausa no vídeo, faça esse traste aqui sozinho. Veja. Assinale a seguir o par de palavras transcritas do texto que são acentuadas pela mesma razão. Mesma razão. Aí o aluno encontra a letra A e já marca de A. Seja sincero comigo, bicho. Tu não foi de letra A, não? Fala sério. Fala sério, não engana não, não foi de A. Óbvio que foi, tá enganando a quem, candidato? Por que você foi de A? Também e você são justificadas pela mesma regra. Também e você são a mesma regra. São oxítonas, mas possuem acentos diferentes. Elas possuem uma pequena diferença. É uma regra geral, possui apenas uma pequena diferença. Aí o menino se apressa e vai logo de A. Eu vou ver as outras. Vamos ver a letra B. Possível paroxítona, terminada em L. Ainda não expliquei, vou já explicar. Próximo proparoxítona. Então não é a mesma regra. Confiável paroxítona, alguém oxítona. Aí eu tenho a letra D, que é cérebro. Cérebro. Tem gente que bota um L aqui, né? Cérebro. Mas é cérebro. E fenômeno. É fenômeno? É. Fenômeno. Última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona, proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas são acentuadas. Aí você estuda, começa a estudar aqui. São proparoxítonas e aqui são oxítonas. Consegue compreender? Terminado em E, terminado em E. Os acentos é que são diferentes. Acentos também aqui são diferentes. A semelhança está ali. Vitor, por que o correto seria essa letra D? Gente, eu acho que para mim, essa questão tinha que ser anulada, tá? Mas o gabarito foi qual? A letra D. Todas as proparoxítonas são acentuadas, não tem terminação específica. Mas essas aqui possuem a mesma terminação e acentos diferentes. O que a banca argumentou que não seria essa é porque os acentos são distintos. Os acentos aqui também são distintos. Então, se essas aqui não são iguais, essas aqui também não são iguais. Eu acredito que o gabarito seja D e A. Eu acertei, fui de D, porque as proparoxítonas não existe uma outra regra,
todas são acentuadas. Embora essas possuam subníveis, os níveis que são sub aqui são iguais, ó, terminado em E, terminado em E. Os acentos é que são diferentes. A única diferença entre proparoxítona estão no uso do acento, quando é circunflexo, quando é agudo. Mas a banca não considerou isso aqui. Então toma bastante cuidado. Quando você vir a opção letra A, não vai dela logo não, candidato. Olhe as outras opções. É de causar revolta. Mas fazer o quê? Eu tenho que mostrar a cara da banca que você vai prestar o seu concurso. Tá bom? Na quinta questão, uma questão bem mais tranquila, que diz o seguinte, ó. Alguém é justificado pelo mesmo motivo de quê? Alguém é uma oxítona terminada em "em". País é um hiato. Água, paroxítona. Ônibus, proparoxítona. Claro que a letra D. Alguém e porém são justificadas pela mesma regra, oxítonas terminadas em "em". Regras das paroxítonas. Olha, são muitas as regras das paroxítonas. L, N, R, X, I, S, U, S. Para que você não tenha que decorar todas essas formações das paroxítonas, você preste atenção num pequeno detalhe. Todas as paroxítonas, todas elas, são antônimas das oxítonas. Ou seja, se as oxítonas são terminadas em A, E, O e em, as paroxítonas que terminarem em A, E, O e em não são acentuadas. É uma dica bastante valiosa, tá bom? Todas as paroxítonas terminadas em A, E, O e em não são acentuadas. Você pode anotar isso aqui. Basta? Não basta, porque às vezes a banca pede para justificar a razão daquela e talvez você não conheça. Vou te passar agora as regras das paroxítonas por uma outra dica, um outro bizu, que é lir nos chumps. Oh não! Ditongo. Lir nos chumps. Oh não! Faz aquele susto. Oh não! Ditongo. As paroxítonas terminadas em L, reescreve isso aí no caderno, vai. L, I, R, N, U, S, vou fazer um círculo, U, S, X, U, M, P, S, que é um círculo também, O, na verdade é ON, A e ão. E a mais famosa, que é o ditongo. Por exemplo, a palavra amável é uma paroxítona terminada em que, gente? Amável. Paroxítona terminada em L. Circula e justifica. Se eu disser biquíni, biquíni é justificado por ser o quê? Ó? Biquíni. Tem acento. Paroxítona terminada em I. Revólver. Revolver. Paroxítona terminada em R. Pólen. Paroxítona terminada em N. Eu tenho bônus. Paroxítona não é terminada em S, é terminada em US. Posso dizer também tórax. Paroxítona terminada em X. Posso dizer álbum. Lembre sempre de saber separar as palavras. Álbum, paroxítona terminada em UM. Bíceps. Paroxítona terminada em PS. Posso pensar também em íon. Paroxítona terminada em ON. Posso pensar em órfã. Órfã. Paroxítona terminada em an, e posso dizer também órfão, aí seria o masculino, paroxítona terminada em ão. Você pode observar todas essas aqui, as paroxítonas. Por que você não pode prestar atenção apenas nessa dica, nesse bizu?
Por exemplo, aqui na palavra órfão, eu tenho uma paróxide terminada em O. E não é uma paróxide terminada em O. Aí você diz, eita, se termina em O não pode acentuar. Pode, é tanto que ela tem um acento aqui. Não é uma paróxide terminada em O, é terminada em ão. Por isso que só isso não dá certo. Você tem que decorar o lir nos chumps. Tudo bem? Sim? Ótimo. Depois que você viu todas essas regras aqui, fica para você entender a paroxítona terminada em ditongo. É a mais importante e que eu tenho que passar outras regrinhas para vocês. Então vou apagar aqui, que vocês já fizeram, já copiaram. Escreve essas palavras que eu coloquei na lousa todas no seu caderno. Por exemplo, a palavra história, que eu separo assim, ó. A palavra história é uma paroxítona, vamos lá. Paroxítona terminada em que, gente? Em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo. Por que é um ditongo? Duas vogais na mesma sílaba, não é verdade? Você precisa saber que tipo de ditongo é esse. Por isso que você precisa assistir a minha aula de separação de sílaba. Para você saber se esse ditongo é crescente ou decrescente, você anota a seta. Adão olhou Eva indo urinar. Adão olhou Eva indo urinar. O I está na base, o A está lá em cima. Não é verdade? Do I para o A é um ditongo o que aqui, gente? Ditongo crescente. Beleza? Ok? Ótimo. Vamos colocar mais uma palavra aqui. Por exemplo, a palavra amáveis. Amáveis. Eu tenho também uma paroxítona terminada em que aqui, gente? Em ditongo. Não é paroxítona terminada em ditongo? Paroxítona terminada em ditongo, cresce ou decrescente? Quem é que vem primeiro? O E. O E está aqui. Do E para o I é um ditongo que é aqui, gente? Ó, do E para o I é decrescente. Ditongo decrescente. Aí, aqui também tem aqueles níveis dos subgrupos, das sub-regras. A palavra história e amáveis são justificadas com base na mesma regra? Em uma regra geral são. Em uma regra específica elas já não são. Veja as semelhanças. Elas são o quê? Paroxítonas, terminada em ditongo, terminada em ditongo. Aqui é crescente e aqui é decrescente. Logo, aqui eu tenho uma diferença entre elas. As palavras história e amáveis podem ser justificadas com base em regras diferentes. Vai depender da questão. Vai depender se a questão colocou todas elas de uma forma. Vitor, será que a IDECAM faz um serviço desse? Ora, não faz. Tu acha que eu estou trabalhando aqui de besta? Faz, eu vou te provar. Vamos dar uma olhada nessa questão aí, que eu tenho aí o do item, não sei se é o item 6. Veja o que é que está pedindo aí, ó. Ocorre a acentuação gráfica, não. A correção da acentuação gráfica faz parte do cuidado, não, babá. A alternativa que apresenta uma palavra no texto que é acentuada graficamente, grife isso aí, viu? Grife isso aí. Razão distinta das demais. Qual é aquela que é razão distinta das demais? Eu vou colocar todas elas para você ver aqui. Vamos pegar a primeira palavra, é o que aí? Fácil. Fácil. Qual é a outra? Sócio. Mídia. Petróleo. E estratégia. Tem que separar essa rabaca. Estratégia. Vamos aqui, ó. Todas elas são paroxítonas. Já prestou atenção? Paroxítona terminada em L, paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em ditongo. Lascou-se. O aluno, quando viu isso aqui, lascou-se.
todas elas podem ser justificadas com base na mesma regra geral. E uma regra específica? Tem. Ó, todas essas aqui são terminadas em ditongo, portanto eu já anulo a primeira opção, a letra A, porque ela é a única que possui uma diferença. Aí o menino veio todas terminadas em ditongo e ele não sabe a questão do ditongo crescente ou decrescente. Não é verdade? O I para o O de sócio. Vamos dar uma olhadinha do I para o O? Vamos? Quem é que vem primeiro? O I. Depois vem o O. Aqui é paróxito terminado em ditongo. O que é aqui, gente? Crescente. Ditongo crescente. Aqui é o que? Paróxito terminado em ditongo o que? Crescente. Do E para o O, ditongo crescente. E ali do I para o A, ditongo crescente. Então, qual é aquela única que é qual é a única que é diferente? A letra A. Lembra que eu descartei a letra A? A letra A é a única diferente das demais e ela pergunta a razão distinta das demais. Você encontrou uma opção. Vitor, essa foi fácil, como é o gabarito. Eu quero que você avance um pouquinho lá para a questão de número... Não foi essa que eu estava pensando. Não era essa mesmo. Então você veja aí que a possibilidade foi de letra A, aquela que estava mais diferente das demais. Agora, se eu pusesse, por exemplo, a palavra amáveis aqui, veja, ó, vamos supor que em vez dessa fosse a palavra amáveis. Amáveis. Aí o aluno olhou todas. Todas elas são paroxítonas terminadas em ditongo, não é? Aqui paroxítona terminada em ditongo, o quê? Do E para o I, ditongo decrescente. Então a banca pode fazer essa pegadinha e ainda assim o gabarito ser letra A. Tudo bem? É isso. Ela é craque fazer isso. É a segunda questão que ela cobra, essas questões internas das palavras. Então, gente, a paroxítona terminada em ditongo também tem outra besteirinha, né? Aqui no Brasil, ela é separada dessa forma: história, paroxítona terminada em ditongo, quando a anterior for acentuada. Só que há uma possibilidade de essa palavra ser escrita de uma outra forma. História, ok? Se eu separar dessa forma, aqui é Brasil, aqui é Portugal. Portugal fala assim. Se eu separar a palavra assim, ela deixa de ser paroxítona e vira o quê? Uma o quê, gente? Proparoxítona. Proparoxítona. Só que é eventual. Eventualmente, você vai separar a palavra dessa forma. A banca também pode fazer uma pegadinha o seguinte: a palavra história é justificada com base na mesma regra de médico. Aí você vê, não, Vitor disse, que eu não digo nada, quem diz é a gramática, que a palavra história pode ser também uma proparoxítona, pode. Só que essa proparoxítona aqui, ela é chamada de real, porque ela nunca poderá ser separada de uma outra forma. Essa não, essa é eventual. Eventualmente, aparente, também é chamada de aparente, ela vai ser separada dessa forma. Não é uma separação única. Aí eu tenho história, cárie, toda paroxítona terminada em ditongo crescente, ela possui dois tipos de separação silábica. Ou seja, a palavra história é justificada com base em duas regras distintas. Pode anotar, quem diz isso é Bechara, não sou eu. Vamos para a questão de número 7? O que é que diz aí? São expressões transcritas do texto acentuadas pelo mesmo motivo. Qual é aquela que não é o mesmo motivo aí, gente? Silêncio, paróxito terminado de tom crescente. Ocorrerá oxítona, inocência, paroxítona, ignorância, paroxítona. Então, letra B é a única diferente, que é uma
oxítona. A questão aí foi fácil demais. Não tem problema nenhum. A próxima é o que? 8. Vamos ver aqui a oitava questão. O que tem aí? Assinale a seguir o par de palavras transcritas do texto que são acentuadas pelo mesmo motivo. Está oxítona, idêntico proparoxítona. Código proparoxítona, espécie paroxítona. Carcerária paroxítona, espírito proparoxítona. Ausência paroxítona e infortúnio paroxítona. Gabarito letra D. Corrige o gabarito da prova do material de vocês, que a oitava está a letra B. Não é letra B, é letra D de dado. Então só tem esse gabarito errado aí na apostila de vocês. Coloque um D aí, tá bom? Então, letra D. Gente, a regra das proparoxítonas todo mundo sabe. Toda proparoxítona é acentuada. Eu posso pensar em física. Proparoxítona real. A antepenúltima é acentuada. Átomo, ínterim. Coloque aí que ínterim só é proparoxítona, viu? Matemática, sílaba. Olha essa palavra aí, essa proparoxítona, gente. Friíssimo. Friíssimo. Olha como ela separa bonita. Friíssimo. Isso aqui não é hiato não, viu? Aliás, é um hiato. Mas não é justificada por ser um hiato não, viu? Aqui é justificada por ser uma proparoxítona. Veículo, também, ó. Veículo é por ser uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Apesar de ser a segunda vogal do hiato, tá? É o quê? Eu explico já isso aqui, tá? Que a gente vai falar sobre o hiato, que é um caso específico. Respondendo à nona questão, está perguntando a regra de índice. Obviamente que índice é proparoxítona. Gente, que questão mais besta, letra C, né? É de quê? Ah, é prova de prefeitura. Auxiliar de gestão. Eu não estou desmerecendo não, viu? Eu vi você pensando aí. Geralmente a prova de prefeitura costuma ser mais fácil. Nível estadual e federal pode descansar. Não é isso não, é bem mais complicado. Tá bom? Eu vou deixar essas duas palavras aqui, porque a gente vai trabalhar com essas são proparoxítonas, lembrem-se bem. Proparoxítonas. Trabalhar a regra do hiato. Qual é a regra do hiato? I ou U, segunda vogal do hiato, seguido ou não de S, longe de NH. Decorou? I ou U, segunda vogal do hiato, seguido ou não de S, longe de NH. Regra bastante simples que você decora, faz esse mantra, se concentra, candidato aí, para você decorar essa regra. Eu posso pensar, por exemplo, na palavra raízes. Raízes. Aqui se justifica por ser um hiato, porque o I ou o U, quando estiver como segunda vogal do hiato, ele recebe um acento. I ou U, segunda vogal do hiato. Se a palavra fosse no singular, veja, raiz, ela não poderia ser acentuada porque ela está acompanhada do Z. Ela só pode estar acompanhada do S ou alone, ou sozinha. De outra consoante, nem pensar. Posso pensar em balaústre, balaústre. Veja que ela está acompanhada do S, é possível, só não é possível acompanhar de outra consoante. Posso pensar em saída, que ela está alone. E você fica pensando, qual é a regra aqui? Hiato. Segunda vogal do hiato. I ou U, segunda vogal do hiato. Longe de NH, por exemplo, na palavra rainha. Rainha. Você viu que a palavra rainha aqui, o I ficou sozinho, só que ele não vai levar acento por conta do NH. Se tiver NH, nada de acento nesse I. Posso pensar também em xiita, xiita. Você veja que xiita, o I também está sozinho. Quando eu tiver vogais idênticas, o I também não deve ser acentuado, por conta das vogais idênticas. Xiita.
Tá, não leva acento. Ok. O que é que mais eu vou falar aqui? Sim, agora vamos brincar um pouquinho sobre essas palavras aqui. Gente, essas 4 regras iniciais são chamadas de regras gerais porque elas prevalecem sobre as regras específicas. Se uma palavra puder ser justificada por uma regra geral, ela vai ter uma prevalência. Você preste atenção aqui, na palavra veículo, última, penúltima e antepenúltima, ela é proparoxítona. Vitor, ela também pode ser justificada por ser um hiato? Veja que o I está sozinho, não tem NH, não é vogal repetida. Ela bem que poderia ser chamada de hiato, mas não é. Quando eu tiver uma regra geral, ela prevalece sobre uma regra específica. Portanto, veículo e friíssimo, elas são justificadas por uma regra geral, não por uma específica. Você só recorre a uma regra específica quando ela não for justificada por uma regra geral. Beleza? Tenho que fazer uma ressalva para vocês agora dos hiatos com vogais repetidas, com vogais que não seja I e U. Por exemplo, vem, vou, enjoo. Deixa eu procurar com outra vogal. Não tem, né? Prevêem, preveem. Quando eu tiver vogais repetidas, além de essas palavras se separarem, esses hiatos perderam o acento. Antes, eles possuíam acento. Vou, não é verdade? Vem, possuíam um acento para marcar esse hiato. Hoje não é mais acentuados. Então, todos os acentos de vogais repetidas perderam esse acento. Fiz a ressalva, está na apostila de vocês aí alguns exemplos. O que é um ditongo aberto? Ditongo aberto é aquele que não é fechado. Gente do céu, caiu um negócio aqui. O que é um ditongo aberto? É um ditongo que não é fechado. Está certo, gente. Por exemplo, ó, eu digo a palavra céu e eu digo a palavra seu. Aqui é um pronome possessivo, aqui é um substantivo. Veja, céu, eu digo pronúncio de ofonada aberta, seu fechado. É a diferença de um ditongo aberto para um ditongo fechado, ok? Todos os ditongos fechados não possuem acento. Pronunciou de forma fechada, nada de acento. Agora, os ditongos abertos, uns possuem e outros não. No caderno de vocês, eu queria que você separasse um caderno para você fazer uma tabela junto comigo. Nessa tabela, você coloca o nome de ditongos abertos, não abrevie como eu estou abreviando, bota aí ditongo aberto. Você faz a lista A e a lista B. Eu quero que visualmente você observe qual é a diferença entre elas. Por exemplo, na palavra ideia, eu separo assim. Você aprendeu na aula de separação silábica. Ideia, eu tenho assembleia e tenho a palavra joia. Joia. Aqui na letra B, você tem a palavra constrói. Você tem a palavra céu e tem a palavra dói. Observe que tanto no grupo 1 como no grupo 2, A e B, nós possuímos ditongos abertos. Ei, oi. Oi, el e oi. Esses ditongos abertos, todos eles, alguns possuem acento e outros não. Vai depender da posição. Quando o ditongo aberto vier no fim da palavra, ele recebe acento. Quando não vier no fim, aqui é paroxítona, né? Quando ele não vier no fim, ela perde o acento. No fim, com acento. No meio, sem acento. Deu para entender? Agora eu te explico a regra. As paroxítonas com ditongo aberto perderam acento. Elas perderam o acento. As oxítonas e monossílabas permanecem com acento. Isso foi com o advento do acordo ortográfico. Isso aqui cai na prova de vocês, viu?
A diferença entre elas, entre ideia, que tem um ditongo aberto, e constrói, que tem um ditongo aberto. Constrói, aí como é que eu justifico? Oxítona de ditongo aberto, monossílaba de ditongo aberto, monossílaba de ditongo aberto. De boa? De boa. Tem pegadinha? Óbvio que tem, senão não seria hidrecan. Por exemplo, na palavra destroyer. Destroyer. Veja que aqui eu tenho um ditongo aberto, não tem? Tem um ditongo aberto que é o OI. Vitor, o ditongo aberto, quando não vem no final, não perde o acento? Perde. Só que isso aqui é uma regra específica, é uma regra geral. A palavra destroyer está sendo acentuada por uma regra geral. Qual é a regra geral? Paroxítona terminado em R. Lembra que paroxítona terminado em R leva acento, como revólver, por exemplo? Leva acento. Esse ditongo aberto aqui levou um acento não por ser ditongo aberto, mas por ser uma paroxítona terminada em R. Beleza? Sim? Boa. Falei sobre os ditongos abertos, a gente passa agora para os acentos diferenciais. Os acentos diferenciais, antes da reforma ortográfica, eram 18. Com a reforma ficaram 5. 2PTVF. Quem já viu minha aula de acento sabe. Eu tenho 2PTVF. O que é isso? Está na apostila de vocês. O que seria esse 2PTVF? 2 com a letra P, 1 com a letra T, 1 com a letra V e 1 com a letra F. Beleza? Então, se eu tenho 2P, então eu vou falar sobre o primeiro P. O primeiro P é a diferença da preposição por do verbo por. Eu digo, fiz tudo por você. Vou pôr a mesa. Quando você observa a colocação desses dois por aqui, esse primeiro por é uma preposição, porque não é um verbo. Você vai reconhecer o por como um verbo quando der para trocar pela palavra colocar. Troca por um verbo correspondente, colocar, e você percebe a diferença. Vou colocar a mesa, se couber a troca, o por tem acento. Fiz colocar você não rola. Portanto, não tem acento por se tratar de uma preposição. Deu para entender? Agora toma cuidado. O verbo por recebe acento não por ser um monossílabo tônico, é por ser um acento diferencial. Tome cuidado para você não cair nessa pegadinha, bicho. Não cai nessa. O segundo P é a diferença do verbo poder, tá? Então aqui eu tenho um mesmo verbo, poder, que se divide em presente e passado. Então eu posso dizer no presente, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você está vendo que o verbo está no presente, ele não leva acento. No passado é que ele leva acento, justamente para marcar a diferença entre um e outro. Como você pôde fazer isso comigo? Como você pôde fazer isso comigo? Pôde fazer isso comigo. Aí o menino quer justificar. Qual é a justificativa desse pôde? É uma paroxítona terminada em E. Não tem acento, bicho, paroxítona terminada em E. Como é que eu justifico o acento de pôde, candidato? Como é acento diferencial. Beleza? 2PTVF, eu tenho a letra T e tenho a letra V. O T é a diferença entre singular e plural do verbo ter. Eu digo, ele tem no singular, eu digo eles têm no plural. O plural do verbo ter se faz com um acento circunflexo. Isso aqui é um caso de concordância. A banca vai vir e vai perguntar, o verbo ter leva acento
por ser uma monossílaba tônica terminada em "em". Cara, quase que tu cai nessa, porque não existe monossílaba tônica terminada em "em", né? Vai dizer só monossílaba tônica. Posso pensar o verbo vem também na mesma regra. Eu digo ele vem, e eu posso dizer eles vêm. Nada de botar dois es aí. Se eu puser dois es, fica eles vêm de enxergar, tá? Singular, plural, singular, plural. São acentos diferenciais e são justificados por essa regra. Existem alguns verbos que são derivados de ter e vir. Por exemplo, eu posso dizer ele advém do Nordeste, eles advêm. Veja que fantástico isso aqui. Mas aqui é derivado de vem, viu? Aqui é derivado de vem. Já colocam do verbo ter. Ele advém, eles advêm. Olha que maravilha, candidato. Qual é a regra que justifica advém? Oxítona terminada em "em". Qual é a regra que justifica que ela muda? Você tá me olhando com essa cara por quê, bicho? Isso aqui é fantástico, cara. Olha, no singular ela é uma regra, no plural ela é outra. Aqui é um acento diferencial. Isso é o máximo, bicho. Isso aqui é evolução linguística. Já do verbo ter, eu posso dizer, ó, ele obtém, que é derivado do verbo ter, oxítona terminada em "em", e posso dizer eles obtêm. Veja, olha que maravilha! Singular, oxítona, plural, diferencial. Gente, isso é o máximo, né?